palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado povo de Deus, bom dia. Segunda-feira, 4 de abril de 2022. Eu sou João Batista e venho até você nesta segunda para começar mais uma semana na presença de Deus com a palavra de esperança. Hoje, o segundo dia, a segunda parte da série O Poder da Paciência. Hoje nós vamos falar sobre a persistência, serenidade e tolerância. Tolerância que está muito ligada à questão da aceitação. Como foi seu final de semana? Espero que tenha sido na graça e no amor de Deus. Você já se inscreveu no canal Palavra de Esperança? Muito obrigado. Se não se inscreveu, se inscreva, curte, compartilhe, ative o sininho das notificações para você se manter sempre muito bem informado daquilo que nós postarmos aqui no canal. Deus seja louvado por praticamente 1.400 inscritos. Esse é um grande mistério da graça de Deus. Como é bom fazer as coisas sem pretensão e saber que a obra realmente é do Senhor, né? Porque se fosse minha, eu mesmo tenho muito pouco a oferecer. Mas como a obra é do Senhor, a gente espera estar contribuindo com cada um de vocês. A primeira postagem que eu fiz sexta-feira, já chegou tantas mensagens dizendo: que bom, João, que você abordou esse tema que é tão urgente para esses tempos que nós estamos vivendo. Paciência. E hoje, então, eu quero falar desse tripé fundamental para que a gente possa manter o equilíbrio. Mas eu não posso, de forma alguma, trazer um tema sem olhar para a palavra de Deus. E na palavra de Deus, no capítulo 2 de Eclesiástico, no versículo 4 diz assim: aceita tudo o que te acontecer, na dor permanece firme, na humilhação tem paciência. Ai, 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 será que estamos conseguindo, hein? Aceitar tudo que acontece com a gente quando nós somos injustiçados, prejudicados, recebemos às vezes afrontas. Aceita tudo o que te acontecer, na dor permanece firme, e na humilhação tem paciência. Ah, que teminha, hein, gente? Não é fácil não, mas vamos lá. Persistência, serenidade e tolerância são os 3 pontos, pegando um gancho nessa rica palavra de Eclesiástico, aonde nós vamos aprender a como aceitar aquilo que nos acontece, a como permanecer firme na dor e a como ter paciência na humilhação. Olha, a paciência, ela nos dá firmeza e capacidade para caminharmos em direção aos nossos objetivos e sonhos. Você é do tipo de pessoa que está todo entusiasmado para fazer alguma coisa, de repente, quando começa, as coisas vão contrário àquilo que você quer e rapidamente você desiste, ou você é persistente, mesmo quando tudo vai dando errado? Quais são as características principais dentro do seu coração? Desiste com facilidade ou é insistente, persistente? São inúmeras as histórias de pessoas que persistiram apesar das incertezas, né? Antes de finalmente alcançarem um grande sucesso. Eu vou citar 2 aqui, que inclusive o livro que nós estamos usando como direcionamento, né? O Poder da Paciência, ele vai citar o Walt Disney, por exemplo. Ele foi rejeitado 302 vezes antes de conseguir um financiamento para começar o projeto aí da Disney, né? Da Disneylândia. George Lucas, quem que é esse? Utilizou o seu próprio dinheiro para produzir qual filme? Sabe qual? Guerra nas Estrelas. Sabe por quê? Porque ninguém acreditava no seu projeto, a não ser ele, mas o que importava era isso. Do mesmo jeito de Walt Disney, também assim foi com o George Lucas, aquele que produziu o filme Guerra nas Estrelas. E quando o filme foi finalmente lançado, ele estava completamente falido, mas acabou ficando muito rico
precisamente por não ter conseguido vender os direitos do filme, nem os de suas até então improváveis continuações. É um dos grandes campeões de bilheteria. Para quem gosta de filme sabe o que eu estou dizendo, né? Então, perseverar pacientemente, apesar dos obstáculos, não significa obrigatoriamente que conseguiremos obter as incríveis recompensas de Walt Disney e de George Lucas, o que eles escolheram. Mas a paciência com certeza aumenta as probabilidades de conseguirmos concretizar nossos sonhos, quaisquer que eles sejam. Por que eu cito duas pessoas, né? Que quando a gente fala assim, as pessoas às vezes falam até que isso é sorte. Cara, uma pessoa ser rejeitada 302 vezes e mesmo assim ele não desistir, eu acho isso um grande exemplo de persistência. Eu gosto de conversar com a minha esposa e eu admiro algumas pessoas que eu vejo na mídia. Por exemplo, não quero entrar naquilo que ele faz, eu quero dizer que eu admiro ele como um empresário, como um profissional, que é o próprio Silvio Santos. Eu admiro. O pouco que eu conheço da sua história, ali eu vejo um cara que não desistiu. Ele lutou contra tudo e contra todos e garanto que não foi fácil. Ah, João, mas você está pegando pessoas, parece que tão distantes. Não, são distantes, mas todos nós conhecemos. E o que eu quero dizer com isso? Gente, desafio, todos nós vamos ter todos os dias. Como que nós vamos vencê-los? Com paciência. Então eu vou trazer alguém mais próximo para você entender melhor. Eu me vejo uma pessoa às vezes impaciente, mas graças a Deus, a característica da persistência, eu aprendi a trabalhá-la. Eu não era, tá? Eu aprendi. Quando algo começava a dar errado para mim, eu já virava as costas e ia saindo. Só que aí a vida vai nos levando ao amadurecimento, a gente vai aprendendo com os erros, com as falhas. Eu gosto de dizer assim, eu já tive a oportunidade de ter 3 empresas, né? A primeira com a família, e né, a primeira de todas, a gente perdeu tudo em menos de um ano. Aí você poderia pensar assim, nunca mais eu quero abrir uma empresa. Não, passados-se uns anos, apareceu a oportunidade. E nós então, eu entrei juntamente com a família, depois ficou somente eu, e fiquei 10 anos com o próprio negócio. Foi fácil? Não foi fácil, de jeito nenhum. Prejuízos. Teve momento nessa empresa, a segunda empresa, que o que em um ano eu ganhei, eu perdi no outro. E foi num ano muito turbulento da minha vida, onde perdi pessoas que eu amava, onde problemas dificílimos aconteceram. O veículo que eu tinha fundiu o motor por 2 vezes. Meu Deus, eu não gosto nem de lembrar. Aí você pensa assim, você não vai querer encarar mais não, né? Eu também achei que não. Quando de repente, menos de 2 anos depois, eu estava com a 3ª empresa aberta. E foi de todas as 3 que eu tive, graças a Deus, é que eu fui mais feliz. Mas de repente ela, por se tratar de um serviço um pouco mais pesado, começou a afetar a minha saúde. Então, por uma decisão, eu acabei vendendo essa empresa. E graças a Deus hoje a minha esposa também tem a sua própria empresa, que é uma papelaria, e graças a Deus administra muito melhor do que eu, faz um excelente trabalho. Por que eu estou querendo te contar isso? Para mostrar que eu venci? Não, para mostrar que eu me senti derrotado várias vezes, mas eu não desisti. Não desisti, porque eu estou falando de persistência. Eu não sou um exemplo a ser seguido. Não é isso que eu quero. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, se você quer conquistar objetivos na sua vida, você precisa ser persistente. Tem uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande da equipe da Palavra de Esperança. Eu tenho junto comigo mais 4 irmãs que rezam constantemente comigo para que essa obra continue. Uma delas é a Maria Angélica, de Coromandel, e ela fala assim, eu admiro a sua persistência. Há mais de 2 anos você grava todo dia a Palavra de Esperança, independente de quantas pessoas vai ouvir, todo dia a palavra é gravada, todo dia ela chega para milhares de pessoas. E eu digo para ela, minha irmã, isso para mim já é algo tão natural, porque eu trabalho essa persistência dentro de mim. E você que está me ouvindo, você nunca vai conquistar algo do dia para a noite. Nunca. É preciso um tempo de espera, de amadurecimento, de crescimento, de erros, de acertos. Mas para isso você precisa trabalhar muito no seu coração a
paciência. Agora, entra o outro ponto, né, desse tripé para nos manter equilibrados, que eu citei aqui, a persistência. Entra um outro que muitas das vezes é os que eu tenho mais dificuldade nessa questão desses 3 pontos, que é a serenidade. Sem motivos para se estressar, o poder da serenidade. Presta atenção no que esse livro aponta e o que eu vou trazer daqui a pouco para você. A paciência também nos proporciona paz de espírito, mas é claro, quando a cultivamos, nosso estado interior se assemelha mais a um lago tranquilo do que a um rio turbulento. Em vez de ficarmos com raiva, em pânico ou ansiosos nas inevitáveis situações de estresse, um voo cancelado, um prazo final perdido por um colega de trabalho, o marido ou a esposa que se esquece de fazer algo que você pediu, nos tornamos capazes de analisar essas situações por uma perspectiva que nos permite manter a serenidade. Quando as coisas não saem do jeito que eu planejo, no primeiro momento, muitas das vezes, bate uma tristeza e uma frustração que muitas das vezes eu não consigo administrar. Eu estou dizendo agora de mim. Então esse aqui já é algo que eu preciso trabalhar mais em mim. E você? Quando as coisas não saem do jeito que você espera, você tem conseguido administrar isso dentro de você? Eis o ponto importante. Saber administrar para não criar um estresse, fadiga, pânico, desespero. Não é fácil não, irmão. Tem hora que o sangue ferve, né? Porque nessa veia aqui corre sangue. Corre e é difícil às vezes você ter esse autodomínio, esse controle, né? Adotando essa atitude, em vez de sermos desagradáveis, resmungando, reclamando e aborrecendo todos os que estão à nossa volta, passamos a ser pessoas com quem os outros podem contar sempre que precisarem. O padre jesuíta e escritor Antony de Mello dá bem a ideia dessa atitude quando ele escreve a seguinte frase: está tudo bem, embora esteja um caos, está tudo bem. Sabe aquela pessoa que o mundo está caindo e a pessoa continua ali olhando assim, nossa, o mundo está caindo. Eu não dou conta, eu não sou esse. Eu sou aquele ou que eu vou sair correndo, eu vou tentar fazer alguma coisa, eu vou tentar segurar as paredes para não cair. Mas eu não consigo ter essa serenidade do mundo caindo à minha volta e ficar totalmente tranquilo. Esse sangue aí eu não tenho ele, eu tenho tentado trabalhar, mas não tem sido fácil. Se somos pacientes, conseguimos manter a calma em nosso íntimo, não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor. Confiamos na capacidade que temos de lidar com as situações que se apresentarem e essa confiança nos dá uma grande paz de espírito. No final do ano, eu já partilhei isso com vocês, a gente fez uma viagem. E um fato que não é tão comum acontecer, infelizmente nessa viagem aconteceu, voltando, numa curva muito perigosa, eu desviei de um grande buraco, né? Porque infelizmente as nossas rodovias não ajudam. Quando eu desviei do grande buraco, nessa curva, né? Eu caí em um pequeno buraco e estourei 2 pneus ao mesmo tempo. Na verdade, estourei o pneu da frente e o de trás estragou. Deu um grande corte, mas não explodiu, não estourou na hora não. E naquela hora eu consegui manter a calma, que é necessário para um motorista, até eu jogar no encostamento, porque lá não tinha condição de encostar, por se tratar de uma curva, que tinha um guarda-reio na lateral e não tinha acostamento. Andei alguns metros e consegui jogar o carro quase no meio do mato, para que a gente pudesse fazer a troca ali do pneu e até chegar no socorro e trocar o outro também. Por que eu estou contando isso? Porque ali nessa hora eu pude ver que alguma coisa dentro de mim tem sido trabalhada. Porque se fosse em outro momento, eu poderia ter desesperado, dado um tranco no volante e acontecido uma tragédia. Então assim, a gente também, eu falo que às vezes eu não tenho, mas ao mesmo tempo eu olho para mim e falo, caramba, isso já melhorou demais. Então tá vendo que é um processo, não tem ninguém perfeito, todos nós temos que ir trabalhando. Não adianta naquela hora gritar, se desesperar, porque a esposa e a filha assustaram, gritaram, mas eu tive que manter a calma. Então, às vezes, nesse caos, nesse pânico, na hora que o furacão tá lá no céu, né, tá alto, jogando tudo para cima, a gente tem que dar uma respirada funda para que a gente possa continuar aquilo que nós estamos fazendo sem correr perigos, sem colocar ninguém em perigo. Então, gosto da palavra autocontrole. Para mim é sinônimo de paciência. Com paciência nós nos controlamos.
Já observou quando você está num lugar onde está todo mundo estressado e gritando? É tão bom quando alguém chega, gente, peraí, agora não, vamos todo mundo tomar um cafezinho, vamos sair para respirar, daqui a pouco a gente conversa. Tem gente que quer resolver a coisa tudo na hora do estouro, na hora do problema, tá lá no teto, aquela situação desagradável, e a gente quer conversar. Tem hora que é melhor parar o assunto um pouquinho. Na cabeça quente, na raiva, a gente fala o que não quer, faz o que não quer e vai arrepender pelo resto da vida depois, né? Em vez de nos deixar dominar por nossas emoções, temos liberdade interior para escolher como reagir a um determinado acontecimento. A paciência é como a quilha de um barco, ela nos permite manter a estabilidade nos mares mais revoltos da vida enquanto continuamos a nos mover na direção que desejamos. Agora vai entrar no assunto tolerância e aceitação. Aceitação não quer dizer também aceitar tudo, se fazer de coitado, não. Tá, gente? Cuidado. Aceitar tem situação que não tem como mudar. Então nós temos que aceitar aquilo. Agora tem situação que a gente às vezes está engolindo, mas tem como a gente mudar o resultado daquilo tudo que está acontecendo. Tá? A aceitação é daquilo que não tem condição de ser mudado. É tolerância, tem que atolerar, como diz os bons mineiros, né? Tem que tolerar essa situação. Tolerância é a aceitação daquilo que não tem como mudar, mas tem como mudar, vamos fazer alguma coisa para mudar. A paciência também nos ajuda a aceitar os obstáculos do caminho e nos permite reagir aos desafios do cotidiano com coragem, força e otimismo. Por exemplo, um negócio perdido, decepções no amor, uma incapacitação séria e preocupações financeiras são alguns dos problemas que talvez tenhamos de enfrentar ao longo da vida. Então é preciso ser paciente nessas circunstâncias e não significa gostar, não é gostar dos golpes que recebemos, mas reconhecer que eles fazem parte da vida e que apesar do sofrimento que provoca, não devemos optar pela amargura, pela vingança ou pelo desespero, e sim arregaçar as mangas e enfrentar o desafio com esperança. Entendeu, meu irmão? Não é desesperar, não. Se tem como, tem coisa que a gente tem que tolerar ali por certo tempo, aceitar. Mas assim que for possível, muda essa situação. E não podemos desistir, né? Temos que arregaçar as mangas e enfrentar os desafios com esperança. O que é essa esperança? Esperar que tudo isso vai se resolver de uma forma diferente, né? A aceitação que vem com a paciência também nos ajuda a compreender os outros. Olha que importante, por entender que como seres humanos, todos temos limitações. Acho interessante, né? Tem gente que fica impaciente com os outros por qualquer coisa, mas quer a paciência de todo mundo com ele, né? Isso é algo que nós precisamos trabalhar um pouquinho mais dentro de nós, né? A paciência nos dá a capacidade emocional de reagir com bondade e de sentir compaixão quando determinados fatos acontecem em nossa vida. Então você demonstra ter paciência quando cuida com carinho. Por exemplo, eu acho isso aqui fantástico. Quando você cuida com carinho dos seus pais idosos, que não são capazes de reconhecer a sua dedicação, ou quando você explica pela 10ª vez e com toda calma uma criança irrequieta, porque ela não pode subir nos móveis, né? Por exemplo. São certamente situações que você preferiria não vivenciar, mas a paciência lhe dá a capacidade de compreender que há seres humanos imperfeitos que, como você, apenas querem ser felizes. Ao aceitarmos os outros como são e a vida como ela se apresenta a cada momento, damos prova de nossa força e de nossa beleza interior. Irmãos, é fácil ser tolerante quando tudo está uma maravilha na nossa vida, não é verdade? Mas ao demonstrar paciência quando as coisas não são do jeito que queremos, nós revelamos a nossa melhor dimensão como seres humanos. Então, é preciso trabalhar tanto a serenidade como a persistência, como também a tolerância ou aceitação. Vou deixar algumas perguntinhas aqui para a gente pensar, pode ser? Nessa segunda-feira, primeira segunda do mês de abril, começando mais uma semana, preste atenção. Pare um momento aí para refletir sobre uma ocasião em que você usou o poder da paciência.
Sabe aquela que você estava ali pronta a explodir, de repente você colocou a paciência em prática? Quais eram as circunstâncias? Você conseguiu acalmar uma situação que poderia ser explosiva, causar um estrago? E em vez de ter um ataque de raiva, tratou com consideração a pessoa de quem você gosta? Quantas amizades são perdidas, né, gente? Por conta do momento de raiva, de uma palavra falada ali sem pensar. Você procurou compreender aquela pessoa naquele momento? Reivindicou seus próprios direitos? Protestou contra a injustiça firmemente, mas com serenidade? Sabe o que é o problema? Que muitas das vezes a impaciência vem junto com a falta de educação. Não é errado você contestar as coisas que acontecem, tá, irmãos? Pense bem nisso. Não é errado você falar, olha, por que você está fazendo isso comigo? O que muda é muitas das vezes a falta de paciência, a impaciência e a falta de educação, tudo junto. Questionar o que está acontecendo não é errado. Errado é a forma que muitas das vezes nós fazemos isso, né? Como é que você se sentiu? O que ajudou você a ter paciência? E quais foram as consequências de tudo isso? Agora pense numa ocasião em que alguém teve paciência com uma atitude sua. Como essa pessoa tratou você? Como é que você se sentiu, o que você aprendeu com a experiência, o que fez? Pense, a impaciência é um hábito, a paciência também. Então, para mudar um hábito, nós precisamos estar motivados pela certeza de que o novo comportamento nos trará recompensas. Depois precisamos ter a disposição para encorajar a mudança que queremos operar. E por fim, precisamos das ferramentas da mudança, experimentar novos comportamentos e analisar os efeitos que eles exercem em nossas vidas. Durante as próximas semanas, nessa série falando do poder da paciência, nós vamos estar abordando assuntos importantes e com certeza vai nos ajudar muito na nossa caminhada como filhos de Deus, como homens, mulheres, como colegas de trabalho, como pais, como mães, como filhos. E ao final dessa jornada, eu tenho certeza que você vai dizer sim, valeu a pena. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sede santos como Deus é santo e até amanhã. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança.